Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. O momento em que Deus capacita Moisés com poder para realizar milagres e libertar seu povo. É uma jornada de dúvida, fé e poder divino que vai te surpreender. Depois da experiência incrível com a sarça ardente, Moisés ainda estava cheio de incertezas. Ele diz a Deus: Senhor, e se eles não acreditarem em mim? E se disserem que o Senhor não me apareceu? É uma dúvida muito humana, não é mesmo? Quantas vezes nós também nos sentimos assim, inseguros diante de um grande desafio? O poder de Moisés para fazer milagres. Aí, Moisés respondeu a Deus: O Senhor, mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: O que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: Jogue-o no chão. Ele jogou, e o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: Estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo, e de novo ela virou um bastão na mão dele. Então o Senhor disse: Faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: Agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Ponha outra vez a mão no peito, ordenou Deus, o Senhor. Ele pôs a mão no peito novamente. E, quando a tirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Então, o Senhor lhe disse: Se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas, se com esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire água do rio Nilo e derrame no chão, que ela virará sangue. Moisés respondeu ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor lhe disse: Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar, e lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu: Não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: Por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Moisés volta para o Egito. Então Moisés voltou para a casa de Jetro, o seu sogro, e disse: Deixe que eu volte para visitar os meus parentes no Egito. Quero ver se eles ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Quando Moisés ainda estava na região de Midian, o Senhor Deus lhe tinha dito: Volte para o Egito, pois todos os que queriam morto já morreram. Então Moisés fez com que a sua mulher e os seus filhos montassem um jumento, e começou com eles a sua viagem de volta para o Egito. Moisés tinha na mão o bastão que Deus havia mandado que ele levasse. E mais uma vez o Senhor disse a Moisés: Eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazer diante do rei daquela terra. Mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixe o povo de Israel sair de lá. Então você lhe dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é o meu primeiro filho. Já lhe disse que deixe o meu filho sair, a fim de me adorar. Mas você não deixou, e por isso, eu vou matar o seu filho mais velho. Durante a viagem para o Egito, num lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí Zípora, a sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho, e com ele tocou o pé de Moisés, e disse: Você é um marido de sangue para mim. Ela disse isso por causa da circuncisão, e assim o Senhor deixou Moisés viver. Nesse meio tempo o Senhor disse a Arão: Vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele foi, e se encontrou com Moisés no monte sagrado, e o beijou. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha dito quando havia mandado que ele voltasse para o Egito, e falou também
dos milagres que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel. Arão contou-lhes tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés. E em seguida Moisés fez os milagres diante do povo. Todos acreditaram. E, quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus. Essa passagem nos ensina lições valiosas. Mostra que Deus pode usar pessoas comuns, com suas falhas e inseguranças, para realizar feitos extraordinários. Ele não exige perfeição, mas sim disposição e obediência. As desculpas de Moisés não eram páreo para o poder e o propósito de Deus. E mesmo quando falhamos, como no caso da circuncisão, a graça de Deus nos encontra e nos coloca de volta no caminho. Curiosidades capítulo 4. O cajado que vira serpente é mais do que um sinal. O cajado de Moisés não simboliza apenas poder, mas autoridade delegada. Deus usa algo simples e comum, um cajado de pastor, para mostrar que ele capacita quem chama, independentemente dos recursos. A mão leprosa mostra o poder de Deus sobre a vida e a morte. Quando Moisés coloca a mão no peito e ela se torna leprosa, e depois volta ao normal, Deus demonstra controle absoluto sobre enfermidades, mostrando que ele cuida e restaura. Moisés tenta argumentar com Deus várias vezes. Mesmo vendo milagres, Moisés insiste dizendo que não sabe falar bem. Deus não o repreende com dureza, ele responde com paciência e ainda envia Arão para ajudar. Isso mostra que Deus entende nossas limitações. O encontro misterioso com Deus no caminho. Um dos momentos mais curiosos da Bíblia. Deus quer matar Moisés no caminho. O texto é curto e misterioso, mas tudo indica que era por causa da circuncisão pendente do seu filho, mostrando a importância da aliança com Abraão. Zípora salva a situação. Zípora, esposa de Moisés, toma iniciativa e circuncida o filho, revelando que Deus usa até personagens pouco citados para cumprir seus propósitos. Arão e Moisés formam a primeira dupla ministerial da Bíblia. Arão fala, Moisés realiza os sinais. Um complementa o outro. É um exemplo de que o ministério é corpo e cooperação, não solo. Os anciãos do povo creem de imediato. Quando vêm os sinais, os anciãos acreditam e se curvam em adoração. Isso marca o início da restauração da fé do povo de Israel, depois de séculos de escravidão. Êxodo 4 mostra que obediência parcial ainda é desobediência. Moisés estava a caminho do Egito, mas ainda havia algo pendente, a circuncisão do filho. Deus exige a aliança completa, não pela metade. O que você tem na sua mão hoje? Quais são seus bastões? Seus talentos, seus recursos, suas experiências. Talvez pareçam simples ou insuficientes, mas nas mãos de Deus, eles podem se tornar instrumentos para milagres. Obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever no canal para mais estudos como este. Deixe nos comentários qual parte dessa história mais te impactou. Um grande abraço e até a próxima.